Buenas, então vou continuar aqui no nosso Larry Williams 9.1 para falar da versão adaptada, né? Que, como a gente mencionou no vídeo anterior, né, a versão original ela é um pouco mais arriscada, né? Ela não tem stop, não tem alvo, ela trabalha só na variação ou na mudança de direção dessas médias móveis, né? No caso, a média móvel exponencial de 9, né? Mas é mais complicado. Então, essa versão mais adaptada, né? O que a gente vai fazer? Eu vou fazer as alterações que a gente precisar aqui no código e vou discutindo com vocês. Então eu vou declarar mais duas variáveis aqui, junto com a nossa média móvel, a t curta e a t longa, que é buscar uma tendência curta e uma tendência longa. E eu vou explicar como e por quê. Então eu vou declarar aqui nessas variáveis t curta e t longa, o resultado dessa função externa fe busca tendência, que é uma função que eu criei, tá? Que eu vou deixar aberto aqui para você, caso você queira copiar. Então você pode pausar o vídeo aí e copiar, porque você vai precisar dela para o código funcionar, né? O código do Larry 9.1 funcionar. Então você pode copiar. Se alguém quiser, eu posso fazer um vídeo específico sobre essa função. E aí entra de novo o meu ponto onde eu falei até no último vídeo sobre a importância de entender e interpretar o código, né? Conhecer um pouco de programação no Profit, porque você está, nesse caso específico, né, por exemplo, você está à mercê da minha interpretação do que é uma tendência. Né? É uma forma que eu estou usando para esse código específico, claro, não necessariamente para tudo, mas para esse código específico do Larry, essa é a minha interpretação de tendência, que não necessariamente pode ser a sua. Né? Então, conhecer o código pode te ajudar a identificar momentos que você pode falar, não, isso aí não é o que eu acho, então não serve para mim. Né? Então, aí a importância de entender programação. Mas, eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu vou, porque como eu falei, se alguém quiser eu posso fazer esse código, um vídeo sobre esse código, mas ele basicamente ele busca confirmações de uma tendência, né, de alta e de baixa, tá? Então, e eu vou explicar por que eu quero uma curta e uma longa, tá? Então, eu vou agora apagar não, vou esconder ou comentar essas condições do Larry aqui, né, de compra e venda no caso da versão original, né, que seria na virada, e vou colocar uma versão adaptada aqui, que a gente vai discutir também, tá? Então, o que mais que eu vou fazer? Acho que por enquanto eu vou deixar assim, então deixa eu tirar essa linha daqui, e vou... Então vamos entender o que eu estou fazendo aqui, né? Note que ainda estou usando a mesma estrutura, né, em termos de usar as variáveis booleanas aqui para armazenar quando ele encontra um Larry de compra e um de venda, né, um Larry 9.1 de compra e 9.1 de venda, né, armazenando verdadeiro e falso. A diferença agora é que eu estou buscando essas variáveis t curtas e t longas, né, uma do candle atual e do candle anterior, né, t curta 0 e t curta t longa 1, né? E estou buscando esses valores 1 e 2, né? O que isso significa? No meu código, naquele código que eu te mostrei que eu criei, quando ele me retorna 2, ele está identificando que ele encontrou uma tendência de alta. Quando ele me retorna 1, ele está me identificando que ele encontrou uma tendência de baixa. Tá? E por que longas e curtas? Porque se você lembrar da nossa primeira aula, onde a gente discutiu a versão original do Larry, né? O que a gente estava buscando, por exemplo, na ponta da compra? Né? Um movimento longo de baixa que de repente vira um movimento de alta, mas um movimento curto de alta. Por quê? Porque justamente eu quero o quê? Pegar o restante dele. Né? Eu quero identificar ele logo aqui no começo, né? Nesse exato momento, para que eu pegue o restante dele. Né? Não quero identificar ele já na metade do caminho, no final. Né? Então, por isso que, no caso aqui da ponta da compra, né, eu quero uma tendência longa de baixa e uma tendência curta, que seria só esse pedacinho aqui, curta de alta. Né? Porque eu vou pôr a minha compra justamente aqui, esperando pegar todo esse restante. Né? Toda essa amplitude restante. Né?
O contrário, né? Então, basicamente estou dizendo aqui, se você vê aqui na compra, eu quero que a minha curta seja 2, que foi o que eu falei, é uma tendência de alta, e a minha longa seja 1, que é justamente a tendência de baixa. O contrário na venda, obviamente, aqui é invertido, né? Ele quer uma curta de baixa e uma longa de alta. Por quê? Porque se a gente pensar então no cenário inverso, né? Agora na ponta da venda eu tenho uma longa tendência de alta, onde eu estou tentando identificar onde ocorre uma virada, né? Logo no começo dela, porque eu quero pegar o restante dela para baixo, né? Então, portanto, eu quero identificá-la logo aqui, né? Então, para isso, eu vou precisar de uma tendência curta de baixa, para que eu coloque aqui uma venda, né? E uma tendência longa de alta, né? Que é a tendência primária que foi revertida, né? Então, como eu falei, como a gente faz isso no código, eu posso fazer um vídeo só sobre esse código, só para a gente entender, por exemplo, esses dois parâmetros aqui, né, que exatamente definem aqui, ó, T curta, você nota que eu coloquei um valor curto, 1 aqui, a T longa eu coloquei um valor um pouco mais longo, 5, né, de períodos 9, né, que é justamente o período da média móvel exponencial do Larry, né, de 9 períodos, né? Então, como eu falei, eu posso fazer um vídeo só sobre ela, tá? Se alguém tiver interesse, né, para explicar o que está acontecendo ali. Se a gente agora traduzir isso aqui no nosso código, vamos salvar, vamos inserir essa regra de coloração. Então, inserir regra de coloração 9.1, nossa versão adaptada, né? Então, eu vou colocar agora eu vou colocar nos candles, por quê? Porque note que agora ele vai pintar apenas o candle em que ele identificou essa reversão. Então, se eu puxar um pouquinho para cá, aqui, que vai ficar bom de ver. Um pouquinho menos aqui. Por quê? O que eu estou querendo? Eu estou querendo buscar, então, se a gente pensar nesse formato aqui que a gente estava estudando aqui, né? Justamente isso, uma longa mudança de baixo, para logo em seguida encontrar uma curta tendência de alta, para que eu justamente possa pegar toda essa movimentação até que ele detecte o inverso, né? Então, aqui seria, pensando nesse exemplo, na ponta da compra, né? Seria aqui, como a gente fez ali, né, no nosso desenho, seria isso aqui, ó, uma longa movimentação de baixa, com uma curta movimentação de alta, né? Para justamente eu pegar todo o resto dela, né? Então, essa é uma forma adaptada, né, de interpretar. Agora, que faz isso? Né? Ela suaviza aquelas variações mais abruptas, né, de sobe e desce, sobe e desce. Então, por exemplo, vamos ver se a gente acha um período onde ela estava subindo e descendo toda hora. Por exemplo, aqui, você vê que ele não fica variando aqui, né? Porque você vê, ela subiu um pouquinho aqui, já caiu aqui de novo. Se a gente tivesse no Ledger original, ele estaria aqui verde, daí vermelho, verde, vermelho, né? Nesse aqui você vê que ele já suaviza, né? Então ele foi encontrar esse verde aqui após um período, esse vermelho após um período, né? E assim por diante. Agora, em termos de entrada, então vamos pegar um candle qualquer aqui. Na versão, vamos dizer assim, adaptada, você poderia ainda assim usar a virada da média móvel para sair, não tem problema nenhum, mas na versão mais conservadora, né, onde a gente tem um alvo, né, e um stop, o que normalmente é feito? Né? É colocado, então, deixa eu descer um pouquinho aqui, né, no candle onde houve a confirmação desse padrão, né, que é o candle, no caso, que está sendo pintado ali na ponta da compra de verde, né, a gente aplica, por exemplo, um risco e ganho, 2 para 1, né, onde a mínima, né, normalmente aqui, como eu estou usando o imã, ele conecta com a máxima e com a mínima. Eu quero fazer isso porque fica mais fácil de achar o valor certinho aqui. Mas normalmente, né, as entradas são feitas, né, com
tique acima, né? No caso aqui do preço de ações, né? 1 centavo acima da máxima, né? No rompimento de 1 centavo acima da máxima desse candle que confirmou, e o stop seria 1 centavo abaixo, né? Você nota que aqui teria dado stop, né? Na verdade, dependendo da sua interpretação, né? A gente poderia dizer que a entrada nem aconteceu, né? Porque não rompeu a máxima, que ele foi romper só aqui, né? Então aí entra também, há interpretações onde você vai descendo a sua entrada, né? Então você não rompeu essa máxima aqui, você desce a entrada. Não rompeu essa máxima, você desce essa entrada. E aí você entraria nesse candle. Então se a gente fizer o nosso risco, né? Agora sim, não pegou nosso stop, né? E foi bater lá na máxima, né? O mesmo poderia ser feito na ponta da venda, a venda confirmação. Então a venda confirmação, você poderia entrar aqui na venda, né? Neste caso teria sido estopado porque houve a entrada aqui, né? Mas é o que eu falei do Larry, né? Você às vezes tem que esperar aquele movimento longo de ganho para compensar, né, as perdas, né? Então não é um padrão simples de se operar. É simples tecnicamente, né? Mas ele não é um padrão simples emocionalmente, né? Eu acho, de operar. Aqui, por exemplo, teria dado entrada, né? Mas também teria sido estopado. Talvez ali por deixa eu ver. Teria sim, porque se a gente tivesse entrado na mínima menos 1 centavo, teria sido 3,63. E esse candle chegou a bater. Não chegou a bater, não. Chegou a 3,64. Então, não teria sido estopado, né? Vamos ver se teria ido no alvo. Brigou, olha, chegou muito próximo do alvo, mas caiu, voltou tudo, né? Agora, no Larry original, você poderia ter entrado e você teria saído logo na virada aqui, ó, né? Na virada para baixo, né? Você poderia até considerar essa virada também como uma saída, né? Então você poderia ter saído aqui, né? Então note como a interpretação do modelo é importante, né? Mesmo quando você aplica riscos e alvos, né? A importância da interpretação. Mas como eu estou sempre focando na parte de código, né? Para mostrar como a gente pode programar então uma forma diferente, né? De localizar esses padrões, tá?